Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Maicon aqui novamente, trazendo mais uma videoaula para vocês. E na aula de hoje, vou retomar um ponto muito importante que, de acordo com a nossa última aula passada na quinta-feira, no ao vivo, eu senti um pouco ainda de dúvidas em algumas pessoas sobre esse ponto que nós vamos destacar hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai retomar sobre o foco narrativo. Lembram quando a gente tratou dos elementos do conto na aula retrasada? Pois bem, lá a gente falava sobre uma parte do conto que é muito importante, que seria esse foco narrativo. E aí, professor, o que é esse foco? O foco narrativo nada mais é do que uma escolha do tipo de do tipo de narrador que eu vou colocar dentro da minha história. Eu quero focar, a minha história vai ser focada em mim, então eu vou escolher um tipo de foco narrativo. Eu quero focar a minha história em uma outra pessoa, então eu vou escolher um tipo de foco narrativo diferente. Então esse foco narrativo ele está muito ligado à escolha de narrador dentro do meu texto. Em outras palavras, o narrador é a voz que vai dar a vida, a minha história. É a voz que contará a história que eu estou escrevendo. E aí, a partir disso, eu vou ter dois focos narrativos e a gente vai ver aqui na nossa videoaula. Beleza? Então, como eu já havia dito, o foco narrativo ele é um elemento primordial dos textos narrativos, uma vez que ele vai determinar o tipo de narrador de uma narração. A escolha do narrador da minha história. Então, aí você vê que ele é o elemento primordial, ou seja, é um dos elementos principais da narração, é o narrador. Em outras palavras, o foco narrativo ele vai representar a voz do texto, sendo classificados basicamente em três tipos. Na verdade, só são dois tipos, tá? Muitos teóricos vão trazer como três, mas a gente vai observar que o narrador onisciente está dentro do narrador observador, tá bom? Então, o narrador ele pode ser personagem, ele pode ser observador e ele pode ser um narrador onisciente. Onde foi que eu vi que vocês ficaram com mais dúvida? Foi justamente nesse narrador tipo 3, nesse narrador onisciente, beleza? Então vamos aqui continuar. Quando eu quero dar um foco em mim, eu vou utilizar um narrador chamado de narrador personagem, não é isso? Nesse narradorzinho aqui, ó. No texto, nós vamos destacar os elementos que faz com que eu caracterize esse tipo de narrador. Então, vamos ver. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então aí é um trecho da obra de Dom Casmurro, né? Uma obra de Machado de Assis muito importante na literatura brasileira. Então, quais são os elementos que fazem com que esse texto tenha um foco narrativo no narrador personagem? São os verbos na primeira pessoa. E quais são a primeira pessoa? São todas aquelas particularidades que voltam a mim. Então, vamos ver aqui, ó. Uma noite destas encontrei. Quem que encontrou? Eu. Num trem da Central, um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, ao pronome se referindo também à primeira pessoa. Sentou-se ao pé de mim, também um pronome referente à primeira pessoa. E assim, diversos outros verbos e pronomes são empregados na primeira pessoa. Então, esse é o tipo de narrador personagem, beleza? Então, vamos para o nosso segundo. O narrador observador. Então, o observador, ele não participa, ele não é personagem da história, ele apenas vai contar o que ele está observando, tá bom? Então, que abismo que há entre o espírito e o coração?
O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto. Uma canoa que ia passando, o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse, podia vir um filho ou uma filha, bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que estão no céu. Aqui já é uma obra Quinta Borbas, também de Machado de Assis, tá? Então, note que nesse trecho do texto eu não consigo identificar nenhum verbo e nenhum pronome que refere-se à primeira pessoa. Pelo contrário, eu tenho aqui a terceira pessoa. Olha aqui, observem a presença desse pronome ele, né? Então está se referindo a uma outra pessoa que não sou eu que estou dentro do texto. Então, eu estou só observando o que está acontecendo à minha volta e estou narrando aqui para outras pessoas, tá bom? E o mais complexo que eu acho, na minha opinião, é esse narrador onisciente, que é onde as pessoas também conseguem confundir, porque ele não consegue diferenciar o que é narrador personagem do que é narrador observador, tá bom? Então, vamos aprender aqui. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso. Quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Suas como nada até agora tinha sido. Então, aqui nós já temos um trecho da Clarice Lispector, né? Então, pessoal, o que é que eu quero que você observe? Aqui existe um tipo de narrador observador também, porque eu não consigo diferenciar quando tem um personagem aqui dentro desse texto. Mas o que eu quero observar é o seguinte. Quando o narrador é só observador e ele ainda consegue, né, interferir no pensamento do personagem, ele está dizendo que se o personagem conseguisse pensar, ele ia pensar o seguinte, que suas como nada até agora tinha sido. Então, o narrador está querendo adivinhar o pensamento do personagem. Isso é um narrador onisciente, tá? É um tipo de narrador observador, mas que ele consegue ver e prever as ações do personagem, como se fosse ele mesmo. E uma coisa também que eu quero chamar a atenção para você, pessoal, é que não existe um texto somente narrador observador, somente narrador personagem. Eles podem se misturar sim, e isso não vai ter problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.